Você saiu das dívidas, você saiu do vermelho, você renovou sua mente, conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. E aí você se pergunta agora, qual é o próximo passo? Eu já posso investir? Deixa eu te dizer uma coisa, calma, muita calma nessa hora. Ainda não é o momento de investir. Existe um passo que, se você não der, pode te levar de novo para o mesmo buraco que você acabou de sair. E esse passo, a lição sobre ele está lá na Bíblia, em Gênesis 41, aconteceu há quase 4.000 anos atrás. E se você ficar comigo, eu te prometo que até o final eu vou te mostrar. Seja bem-vindo ao canal Finanças na Essência. Aqui a gente desperta a essência da prosperidade que existe em você, segundo os princípios da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Diógenes e hoje nós vamos começar uma série de 3 vídeos sobre o fundo de reserva. Isso mesmo, como eu costumo chamar, o celeiro do crente prudente. Se você já me acompanha aqui no canal Finanças na Essência, você sabe que a jornada financeira do cristão começa na sua mente, não é no bolso, é na mente. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando então o mundo diz compre, consuma, parcele, viva de aparências, a palavra de Deus diz assim, planeje, poupe, seja um mordomo fiel. Escuta uma coisa, depois da mudança da mentalidade, vem a saída das dívidas. Porque você já sabe que em Provérbios 22:7 está escrito: quem toma emprestado é escravo daquele que empresta. Então, quem está endividado não tem liberdade para servir, não tem liberdade para abençoar, não tem liberdade para tomar suas próprias decisões. E aí, você renovou a mente, você quitou as dívidas, você saiu do vermelho. Parabéns! Isso é uma grande vitória. Mas aí vem a pergunta: qual é, pastor Jorge, o próximo passo? E a maioria das pessoas nesse momento quer correr logo para o investimento. Fica pensando em renda fixa, em fundo imobiliário, fica pensando até de repente em entrar para o mercado de ações, na verdade, e alguns assim mais ousados até pensam nas criptomoedas. E a gente que mexe com educação financeira, a gente entende essa empolgação. Mas, com muita honestidade, deixa eu te fazer uma pergunta. O que acontece no mês que vem se o carro quebrar, se você tiver um problema na sua casa que você vai ter que resolver, se você, de repente, tiver que passar por uma cirurgia, ou até mesmo se você for demitido? O que acontece? Você vai ter que vender algo às pressas, abaixo do valor? Você vai ter que dar baixa numa aplicação, perdendo juros e pagando mais imposto? Ou se você for para o mercado financeiro, você vai ter que vender seus fundos imobiliários ou até mesmo suas ações às pressas? Ou pior, se você não tiver que fazer nada disso, você vai voltar para o cartão de crédito, você pode querer usar o cheque especial, ou seja, você vai voltar para o vermelho e para a escravidão de dívida. Investimento sem ter um fundo de reserva é como construir o segundo andar de uma casa sem ter a base, sem ter o alicerce. E foi o próprio Jesus que falou isso em Lucas 14:26. Qual de vocês, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabar? E olha aqui, é nesse momento que entra a história que eu prometi lá atrás, no início desse vídeo. Gênesis capítulo 41. Lá diz que Faraó teve 2 sonhos. 7 vacas gordas engoliam 7 vacas magras. 7 espigas gordas eram engolidas por 7 espigas mirradas. Ninguém entendeu o sonho, até que apareceu José, e pelo Espírito de Deus ele interpreta: viriam 7 anos de fartura,
seguidos de 7 anos de escassez. E naquela ocasião, qual foi o conselho de José? Gasta tudo nos anos de fartura? Aproveita enquanto dá? Não, não foi esse o conselho de José. José aconselhou o seguinte: nos anos de fartura, nos anos bons, vamos ajuntar sementes, vamos ajuntar grãos em celeiros, para que as cidades, para que a terra não pereça de fome. E olha aqui, temos nesse momento um princípio poderoso da parte de Deus. Deus revelou a escassez, mas a resposta de Deus foi qual? Façam uma reserva. A providência divina não anula a sua prudência, a prudência humana. Pelo contrário, Deus ordenou que tivéssemos uma reserva. Escuta só, a palavra de Deus não para por aí. Em Provérbios 6, versículos 6 a 8, eu achei um texto interessante que eu anotei aqui, olha. Diz assim: vai ter com a formiga preguiçoso, seja sábio e aprenda com seus caminhos. Ela prepara o pão no verão e na cega ajunta o seu mantimento. Lá em Provérbios 21:20 também diz o seguinte, que tesouro desejável está na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que acontece? O homem sábio tem reserva em casa, mas o homem insensato consome tudo. Você deseja ser sábio ou deseja continuar sendo insensato? E antes de encerrar esse nosso primeiro vídeo da série Fundo de Reservas, eu preciso fazer 3 esclarecimentos para você. Primeiro, fundo de reserva não é falta de fé. Tem irmão que diz assim: Deus proverá, eu não preciso guardar. Epa, não é bem assim. Lá no Egito, Deus proveu alimento por causa do celeiro de José. O fundo de reserva, na verdade, será um instrumento de Deus para que Ele mesmo possa prover na sua vida. Você entendeu isso? Não é falta de fé. Segundo, o fundo de reserva não é uma forma de avareza ou de acúmulo egoísta. O fundo de reserva é uma ferramenta providenciada por Deus para melhorar sua mordomia. Lembra de Lucas capítulo 12, que Jesus condena o rico insensato? Não foi pelo planejamento que ele fez em ter mais celeiros, mas Jesus o condena porque ele passou a confiar exclusivamente naquilo e confiar numa reserva egoísta. Então, o fundo de reserva, na verdade, é uma ferramenta de mordomia e não um sinal de avareza. Terceiro, embora você possa colocar o seu fundo de reservas para render algum juro, em tese, o fundo de reservas não é um investimento. Ele não existe assim para render altos lucros, mas ele existe apenas como uma forma de proteção. O fundo de reserva é o seu alicerce. Então, o que você faz? Você grava essa sequência, mente renovada, dívidas quitadas, fundo de reserva. Só então depois, investimentos. Vamos de novo? Mente renovada, dívidas quitadas, fundo de reserva. Somente depois vem os investimentos. Percebeu isso? Mas aí você que é inteligente já está se perguntando: pastor, quanto será o meu fundo de reserva? 3 meses do meu salário? 6 meses? 8 meses da minha renda? E a resposta que eu vou te dar agora, nesse primeiro momento, é: depende. Depende do seu tipo de trabalho. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Eu vou te mostrar na prática o cálculo exato do seu fundo de reserva. Beleza? Se esse vídeo abençoou você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquele irmão que você acha que precisa de ter esse conhecimento e que de repente está doido para investir. Manda esse vídeo para ele rapidão. Que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Eu sou o pastor Diógenes, o seu educador financeiro.